Bom dia, meu nome é Iago e junto com os integrantes Assis, Gabriel, Darlan e Sandro, vamos introduzir o tema da nossa videoaula. O tema em questão é a biotecnologia em plantas, sua história, seus riscos e benefícios e métodos da aplicação dessa área da ciência no nosso mundo moderno. Como essa é uma área bem ampla, peço que tenham paciência e escutem com cuidado todos os tópicos, com o primeiro sendo o caminho que a tecnologia teve que percorrer até o ponto em que estamos agora. Bom dia, meu nome é Sandro Vinícius e eu vou falar sobre a história do tema. Continuando o que dissemos antes, desde os primeiros testes tímicos e antigos até a modificação em larga escala de espécies inteiras de plantas, tivemos que melhorar nossas ferramentas e refinar nossas técnicas muitas e muitas vezes. E tudo isso começa antes mesmo da época de Cristo, logo no início da história da agricultura humana, há 10 mil anos atrás. Nessa época, aqueles que trabalhavam em campo já indicavam um processo lento de modificação genética por observar e selecionar as sementes e as características das mesmas. Nos dias de hoje, posso dizer que todas ou quase todas nossas plantas são leve ou grandamente modificadas. Alguns exemplos disso são o milho, a melancia e a banana, que alguns séculos atrás eram bem diferentes dos seus correspondentes atuais. Partindo para um tempo mais recente, quando se teve uma pressão pela Revolução Verde, um movimento que incentiva novas práticas na agricultura, a partir de programas de melhoramento genético, por volta das décadas 60 e 70, nessa época, as grandes empresas, centros de pesquisa, que eram pressionados pela tal Revolução Verde, investiram mais na biotecnologia voltada à agricultura, e com mais investimentos e tempo, vários experimentos fracassados. Em 1983, foi criada a primeira planta transgênica. Planta era uma variedade de tabaco e suas características novas eram somente úteis para pesquisa, mas no futuro, em 1994, a primeira planta transgênica seria aprovada por uma organização de regulamentação e comercializada oficialmente, sendo um ponto atual da história, com várias plantas já modificadas geneticamente, a forma moderna de sendo mais comercializadas, dessa forma aumentando a quantidade e a qualidade da comida no mundo inteiro, com tantas coisas boas a se ganhar com a criação de plantas. Começando com um dos benefícios mais visíveis e palpáveis, que se trata da modificação genética de plantas como trigo, soja, o exemplo anterior do tomate Flavor Savor e etc., para uma maior colheita. E além disso, pode-se, por exemplo, modificar as plantas para desenvolver proteção contra certas pragas e também apodrecer mais lentamente. Outro benefício que ajudaria bastante é o aumento da qualidade das safras das plantas, possivelmente modificando as plantas para produzir mais proteínas e vitaminas benéficas ao ser humano. Outra característica benéfica, dessa vez para as próprias plantas, seria modificar as plantas para diminuir a ocorrência de doenças nas lavouras, assim evitando perdas de tempo, dinheiro e comida para todo mundo. Mas nem tudo são benefícios em potencial ou um futuro brilhante para a modificação genética de plantas. Assim como todas as nossas ferramentas, a biotecnologia pode ser usada de forma errônea ou, no pior dos casos, de forma intencionalmente maléfica. E com isso dito, passaremos para a próxima fração da nossa videoaula: os riscos associados ao uso da engenharia genética nas plantas. Como dito anteriormente, iremos falar dos riscos associados à manipulação genética e à criação de plantas transgênicas. E o primeiro tipo de risco é o risco alimentar, por exemplo, efeitos imediatos de algumas proteínas tóxicas, o que causa alergia presente na planta transgênica. Também há risco de proteínas para o próprio metabolismo da planta. Além disso, pode ocorrer a transferência indesejada do material genético para a natureza, assim permanentemente mudando a variação padrão de uma espécie de planta. E voltando aos perigos dos materiais da planta modificada, ou mesmo que poderia acontecer com o ser humano ou a própria planta, pode acontecer com toda a diversidade próxima à planta, podendo afetar animais não alvo e a microbiota do solo, acabando com o ciclo natural de energia e alimentos do ecossistema. Mas sabendo como funciona a engenharia genética para a criação de variedades diferentes de plantas, podemos evitar esses erros que podem causar muitos danos colaterais. Por isso, vamos à próxima parte dessa videoaula, aos métodos de modificação genética usados no mundo. E o primeiro método que iremos cobrir é o método de transferência indireta por via de bactérias Agrobacterium. O nome já explica boa parte do processo, que se dá através da bactéria que, entre aspas, infecta a planta hospedeira e injeta um fragmento de DNA na mesma, assim criando uma nova variante da planta. A primeira planta a ser criada assim, que também foi a primeira planta
transgênica a ser criada no geral foi uma variedade do tabaco que produzia uma proteína nova que citamos antes. Foi criada pelo biólogo molecular Luiz Herrera Estrela e o geneticista Robert B. Horse. E o segundo método que veremos foi descrito em 1997 em Stanford, e que se trata da transferência genética via biolística ou biobalística, e acontece por meio de microprojéteis ou aceleração de partículas carregadas com DNA, RNA ou proteínas, com velocidade suficiente para penetrar a célula de um modo não letal. É basicamente dar um tiro em uma célula sem matar ela. Assim, o DNA que entrou na mesma é integrado ao genoma padrão do receptor, criando uma variedade nova do organismo. E o último método que iremos cobrir é a transferência via eletroporação de protoplastos, desenvolvido por Fromm e colaboradores em 1995, e que se trata de um pulso elétrico curto e de alta voltagem aplicado a uma solução com DNA e protoplastos. Devido ao choque elétrico, a abertura dos poros da membrana celular da célula, permitindo a passagem de DNA para o seu interior. O processo tem que ser controlado e o choque não pode ser muito intenso, porque a abertura dos poros acaba sendo irreversível, pode impedir a regeneração da célula e pode acabar a matando. É basicamente eletrocutar a célula para o DNA entrar na mesma, atingindo o mesmo resultado do método biobalístico ou do método com Agrobacterium. Agora que vimos os métodos, poderemos dar todo um contexto para uma aplicação prática simples, mas bem útil. Todos sabem que a maioria das roupas é feita com fibras de algodão, que são plantados em grandes hectares de terra, que são tratados e depois transformados em tecidos. Mas há uma pequena inconveniência na cor do algodão, porque se as roupas forem de outra cor além de branca, teria que se pigmentar o tecido artificialmente, depois de ele ter sido extraído. Claro que existem algumas espécies de algodão que naturalmente têm outra cor, como marrom ou verde, mas elas não são totalmente a espécie de algodão perfeita para aquela cor, com uma cor desejada, uma boa finura das fibras, comprimento dos fios na medida certa e uma resistência viável para uma roupa. E também não existem tantas espécies para todas as cores possíveis de roupas. Mas, se nós modificarmos essa planta para gerar novas variantes com as cores necessárias e também com outras características convenientes, teríamos uma forma de processo do algodão mais rápida para as outras cores, mais barata pela pigmentação natural da planta e, bem, uns campos mais bonitos de algodões com várias cores, no mínimo. E um outro exemplo de uma aplicação prática seriam as plantas com capacidades bioluminescentes. Elas serviriam de iluminação, seriam bons enfeites, e se elas não estivessem exibindo essa capacidade bioluminescente natural, isso poderia servir como um indicador de que são necessárias melhorias no solo em que ela se encontra. É um literal alerta vermelho da planta para quando algo estivesse errado. Mas nem tudo são flores e beleza nas nossas vidas. Essa regra também se aplica às batalhas que a biotecnologia e a criação de organismos transgênicos, porque por mais que a criação de plantas modificadas seja a mesma coisa que antes, quando se juntava e selecionavam-se as melhores sementes há 10 mil anos atrás, só que dessa vez numa bancada de laboratório, muitas pessoas associaram e ainda associam o nome transgênico como um sinal de malefício, de veneno, de coisa ruim. E com essa desinformação e preconceito sobre o assunto, também vieram demandas e imposições de regulamentações mais rígidas e às vezes muito exageradas sobre os organismos geneticamente modificados. E esta batalha, ainda em curso, em torno do olhar da sociedade para os organismos geneticamente modificados, mais de 2 décadas depois da oferta do primeiro transgênico no mercado, o exemplo do tomate Flavor Savor citado anteriormente, ainda está acontecendo. Mas nós esperamos que com nossa videoaula você esteja mais consciente do básico cercando o tópico da biotecnologia. Mas isso não se limita só ao campo. E por esse motivo vamos explicar brevemente algumas outras áreas em que a engenharia genética mostra seu poderio. Como dissemos na introdução desse vídeo, a biotecnologia é bem mais ampla e tem muito mais aplicações além das áreas da agricultura. Desde o século XIX, já se vem fazendo avanços diversos na biotecnologia, em áreas como indústria e medicina. A indústria, por exemplo, também já tem se beneficiado bastante
das maravilhas dessa ferramenta revolucionária. O exemplo anterior do algodão é uma amostra clara disso, além da possibilidade de outros tecidos sintéticos, como jeans e couro, além de mais benefícios na área da alimentação, com algumas fontes de comida animal sendo geneticamente modificadas para produzir mais carne. E na medicina é onde a biotecnologia mais brilha, podendo-se criar mais remédios e biofármacos, que serão usados em produtos que auxiliem a cura de doenças e o tratamento de outras enfermidades. E como essas duas áreas estão mais ligadas que as outras por tratarem da vida, tanto microscópica como macroscópica, as descobertas de uma influenciam nas descobertas da outra. E assim, o futuro da biotecnologia se mostra ainda cada vez maior. E agora que falamos da história da biotecnologia, tanto nas plantas quanto em alguns casos que se aplicam a outros tipos de organismos, desde a antiguidade até os tempos atuais, também citamos benefícios como qualidade e quantidade de comida, e riscos como reações alérgicas e perturbações no ecossistema. Também listamos os métodos de aplicação de genoma nas plantas, que acabam sendo um pouco cruéis com as mesmas plantas que serão modificadas. Também demos aplicações práticas, explicamos o receio das pessoas quanto aos organismos geneticamente modificados e ainda falamos sobre a biotecnologia além das áreas da agricultura. E com tudo isso dito, só nos falta agradecer pela paciência e pela sua vontade de aprender mais sobre uma área da tecnologia que está evoluindo cada vez mais rápido. Isso é só a ponta do iceberg do conhecimento em biotecnologia. Há ainda muito mais para se descobrir. E tomara que essa videoaula seja seu guia inicial nesse mundo microscópico, mas com impactos verdadeiramente gigantes. Esse foi o vídeo, até depois e um abraço.